Então, quando se dizia, aqueles nordestinos barrigudinhos são tudo que come só arroz e feijão, não tem nada a ver. Eles são barrigudinhos porque eles tinham esquistosomose. E, na realidade, eles comiam adequadamente, eles tinham acesso ao arroz, feijão, paçoca, mandioca, etc. Bem, a dupla dinâmica arroz e feijão se completa perfeitamente, porque o aminoácido lisina quase não existe no arroz e existe muito no feijão. Em compensação, a metionina tem pouco no feijão e muito no arroz. Então, é a dupla dinâmica. Eles têm que ser inseparáveis. Os industrializados estão nos matando. A incidência, se nós um dia, daqui 200 anos, formos estudar a história nutricional da humanidade, nós vamos identificar claramente o século XX como o século mais nefasto da história da humanidade. Foi o século que nos tirou das salinas, onde o sal era grosseiro, não salgava nada. Agora nós temos um sal refinadíssimo, que salga demais até, e aí nós começamos a ingerir cada vez mais sal, ficamos aditos ao sal. Aqui no Rio Grande se come 4 vezes mais sal do que o necessário. Nós precisamos 4 gramas de sal por dia, aqui no Rio Grande se come 16 gramas de sal por dia, por pessoa. Então, nós passamos a refinar o sal e terminou gerando essa população de hipertensos, 25 milhões de hipertensos no Brasil. O açúcar, que era no século XIX da beterraba, passa agora ao açúcar refinadíssimo que nos gera 800 mil diabéticos por ano, né, Varo? São 10 milhões de diabéticos no país. Uma parte deles nem sabe que é diabético. Doença com alto poder de extinção do povo brasileiro. Está crescendo rapidamente junto com a obesidade. Vejam, de acordo com os dados de pesquisa do orçamento familiar realizado no IBGE em 2002 e 2003, houve uma redução de 23% no consumo de arroz e 30% no consumo de feijão, comparando com a mesma pesquisa de 74 e 75. Isso deve ter dados mais recentes, mas foi o dado que eu tinha para trazer a vocês. Vocês certamente conhecem muito mais isso do que eu. Agora, uma coisa é o seguinte: onde é que está a pesquisa dos industrializados? Pois, de alguma forma, nós conhecemos pouco sobre alimentos industrializados. Nós temos pouca informação. Agora, nós somos inundados pelos alimentos industrializados. E eles têm todos, por exemplo, procurem olhar o sódio que tem em qualquer enlatado. O sódio que tem na Coca-Cola. Coca-Cola Diet, grande conteúdo de sódio. Eu estou cortando de todos os hipertensos a Coca-Cola Diet e a Coca-Cola Zero. Por causa do sódio, eles ingerem muito mais sódio do que eles precisam durante o dia. Então, vocês vejam, nós estamos sendo invadidos. E sempre tem um rótulo bonito, e sempre tem a letrinha bem pequenininha, que a gente não consegue ler, tem que comprar lupa para olhar. Zero, então, é um problema para ver aquilo. Ele mal enxerga o jogo do Grêmio, às vezes ele fica lá discutindo coisas que eu não consigo enxergar no campo, ele enxerga. É o único lugar, é verdade, é verdade. Bom, propriedades gerais do arroz. Primeiro, é um carboidrato complexo. O arroz não é carboidrato simples, é carboidrato complexo. Carboidrato simples tem alto poder glicêmico. O arroz é um carboidrato complexo. Por quê? Ele é rico em amido, que é uma ótima fonte de energia, contém ferro, cálcio, vitaminas do complexo B e proteínas. O problema do amido, o amido sim pode se transformar num carboidrato simples. Mas, vejam, vitaminas encontradas no arroz. F3-caroteno, vitamina A, visão, influem diretamente na visão, pele, combate aos radicais livres. Vitamina B1, melhora a atividade celular. Vitamina B2, crescimento, formação de glóbulos vermelhos, geração celular. Vocês veem que é um elenco de vantagens que o arroz traz. Vitamina B6, fortalece cabelos, unhas e pele. Ácido pantotênico, combate processos alérgicos, melhora o sistema imunológico. Um dos livros do Varo tem todas as descrições, né, Varo? Aliás, foi lá que eu estudei e copiei um pouco dos meus livros. Zelinho, engorda ou não engorda? Não, não engorda. Arroz não engorda. Bom, isso é um dado importante. Por quê? Vamos estudar. O que engorda é o carboidrato simples, com alto poder glicêmico. Açúcar engorda? Engorda.
porque tem alto poder glicêmico. Farinha refinada de pizza engorda? Engorda. Alto poder glicêmico. Se eu disser uma besteira, tu me corta, por favor. Eu estou na frente da autoridade aqui, eu sou muito peitudo. O cirurgião cardiovascular se metendo na frente do rei da nutrição do Rio Grande do Sul. Veja, farinha de pizza é um negócio que a gente quase não valoriza isso, né? Ah, comi uma pizza, tudo bem. Alto poder glicêmico, o diabético sabe disso. O diabético come um triângulozinho daquela pizza e a glicose vai a 250. Ele sabe disso. O diabético, ele consegue identificar na batata, por exemplo, que é puro amido, o veneno dele, porque ele come uma batata e aquilo vai para o espaço. Agora, e o que acontece com o arroz? O arroz é diferente. Mas primeiro vamos ver por que as dietas cortam o arroz. Na dieta de Atkins, por exemplo, é cortado todo o carboidrato, fica só proteína, dieta da proteína. É uma forma mais rápida de emagrecer, sem dúvida, se emagrece rápido, mas se retorna rápido também. Quer dizer, eu assisti há coisa de 2 anos nos Estados Unidos, congresso do American College of Cardiology, é o maior congresso do mundo, 35 mil cardiologistas, não sei como é que eles conseguem tirar tanto cardiologista, montar lá na cidade. Pois, uma mesa redonda em que estava o doutor, o assistente do Atkins, o doutor Atkins já tinha morrido, estava o doutor de Miami, da dieta de South Beach, o doutor Ornish, que faz os cardápios da Casa Branca, e estava um magrinho, pequenininho, dessa alturinha assim, que era o professor da Harvard. Então, cada um apresentava, no início da sua apresentação, os seus vínculos. Então, botava o que nós chamamos de non-disclosure, dos vínculos que se tem. Então, cada um tinha lá livros publicados, relação com Kraft, produtor de alimentos, não sei o que dizer. E aí o sujeito da Harvard, só apareceu um negócio lá, não tenho nenhum vínculo com nada, só com a verdade. Bom, aí começou esculhambando com os outros. Bom, aí foi um debate fantástico, porque era uma luta de gigantes, todos eles com 20 milhões de livros publicados cada um, e aquela coisa toda. Bom, esse professor da Harvard mostrou o que acontece na dieta de cada um, mostrando assim a longo prazo. Por exemplo, o Atkins, cai o peso rapidamente, aí o sujeito chega a um ponto que não pode mais ver carne pela frente, não pode ver proteína pela frente, e ele começa a dar a volta lá e volta o peso todo lá em cima e passa do lugar que ele estava antes. Isso tem sido mais ou menos uma constante, é difícil manter uma dieta desse tipo. Claro que para o primeiro choque é importante. E aí ele analisa South Beach, ele analisa o Ornish é vegetariano, então ele mostra que ser vegetariano é perigoso, faz mal para a saúde. E esse baixinho fez um estrago na vida de todo mundo, mostrou que só tinha uma dieta saudável, não tinha duas, mediterrânea. Porque comia arroz, comia feijão, comia carne, peixe, ave, comia baixo teor de gordura, tomava azeite de oliva e tomava vinho. Bom, então, uma pequena digressão. Então, todas as demais dietas mantêm o arroz. Na verdade, o arroz faz parte das dietas de emagrecimento, em pequena quantidade. A dieta mediterrânea também mantém o arroz. E é a dieta mais saudável e que correlaciona com melhor desempenho cardiovascular, menor incidência de doença do coração coronário. Agora, aqui está um ponto importante. O arroz tem um lado bom e um lado ruim. Uma vez eu fui chamado para falar num congresso de produtores de ovos. E eu dizia, vocês estão enganados. O marketing de vocês não pode ser em cima da gema, tem que ser em cima da clara. Está vendo? Porque a clara é proteína, a gema que é gordura, né? É a gema que tem colesterol. Bom, mais ou menos acontece a mesma coisa com o arroz. O grão de arroz é constituído de casca, película, germe e endosperma. Imagina eu dizer isso para vocês. Nos casos, peito eu tenho. As vitaminas e os minerais estão concentrados na película e no germe. Aí que está o grande problema. As vitaminas estão aqui, ó, película e no germe. O processo de refino
remove as estruturas do grão, restando apenas o endosperma, que contém basicamente amido. O amido é que tem alto poder glicêmico. Agora, o que está por fora é que tem todo o conteúdo de saudável. Na película existem hidratos de carbono, óleos, proteínas, compostos fenólicos, fibras, cobalto, vitaminas A, B1, B2, B6, B12, niacina, ácido nicotínico, ácido pantoténico, vitamina C e E. Então, tem carboidrato complexo, fibras, da película que envolve. E nós temos uma coisa que talvez a gente ainda não percebeu: o marketing está em manter essa cobertura. E a gente, durante muito tempo, achava que tinha que polir bem o arroz, e aí a gente jogava fora, na realidade, o conteúdo principal do arroz. Bom, o arroz integral tem valor nutritivo maior. O arroz branco pode ser, o branco refinado pode ser deficiente de tiamina, até 75% menos nutritivo do que o arroz integral. Isso são dados extremamente importantes. E o arroz integral possui ácido fítico, substância que interfere na absorção do ferro e do cálcio, aumenta a absorção do ferro e do cálcio. Esse tal de ácido fítico, que eu nem sabia que existia. Veja, é que é um complexo metabólico tão grande que pequenas quantidades de de uma determinada vitamina promovem todo o ciclo metabólico no sentido da vida saudável. Então, sem a menor dúvida, nós temos que pensar nesse aspecto do arroz integral. Chegou a vez do óleo de arroz? Ora, está chegando a vez do óleo de arroz. O óleo de arroz é largamente utilizado em países densamente povoados, como Japão, Índia, Coreia, China e Indonésia. Excelente para saladas e cozimento, devido ao seu alto ponto de fulgor e pelo seu delicado sabor. Veja, o óleo de oliva, o azeite de oliva e o óleo de arroz são os que têm um ponto de fulgor mais alto. O grande problema, o que é o ponto de fulgor? É o ponto de virada da gordura insaturada em gordura saturada. Ou seja, no momento que se ferve, o que se frita o azeite de soja, por exemplo, a 130 graus, ele já começa a se transformar em gordura saturada. Deixa esfriar, deixa na frigideira, daqui a pouco ele está duro. Ele forma aquela camada é gordura saturada. Por quê? Porque a gente terminou com as terminações químicas de insaturação e terminou transformando numa gordura parecida com a banha. No azeite de oliva e no óleo de arroz, isso é mais difícil. Por quê? Porque o ponto de virada está lá em 160 graus, que não se atinge na frigideira. Tem frigideira que só atingir 170, 180 graus, ela desmancha. Então certamente não se atinge. Isso é um dado importante. Excelente para saladas e cozimento. Reduz significativamente o colesterol, LDL ruim, e os triglicerídeos. Aumenta o colesterol HDL. Bom, inibe o acúmulo de plaquetas e previne doenças cardiovasculares. Aqui está um dos segredos que nós usamos na nossa dieta para cardiopatas, que é fazer subir o HDL e baixar o LDL, que é o ruim. Se sobe o HDL ingerindo também azeite de oliva e também óleo de arroz. Bom, cada 1% de redução do mau colesterol, e que é o LDL, equivale à redução de 2% no risco de doenças cardiovasculares. Quer dizer, cada 1%, o sujeito tem HDL de 40, e se baixar 1%, 0,4%, 0,4 para 39,6, nós já baixamos 2% o risco de doenças cardiovasculares. Isso é uma coisa fantástica. Então, 130, baixar 1%, se baixa para 1,3, 127,7, nós temos uma incidência de 2% menor. Bom, mas vamos adiante.